A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo da sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu queridíssimo, minha querida, sejam todos bem-vindos ao seu programa Falando de Bíblia. Ei, Falando de Bíblia hoje vai trazer algo muito interessante. Eu já trouxe um vídeo mostrando, já está no canal, até o título, Adoração do Anjo Protestante, né? O protestante fala que nós adoramos o anjo usando a passagem de Apocalipse 19:10. Presta atenção. Esse vídeo foi a pedido de um católico há muito tempo, que protestantes de sua casa jogavam na sua cara esse versículo da adoração do Papa, que os católicos fazem com o Papa, porque se ajoelha, beija a mão do Papa, estão idolatrando, não é? Aí eles utilizam Cornélio adorando o primeiro Papa, que o Papa deveria fazer como Pedro fez, não é? E o Papa se omite na questão de se ajoelhar e beijar a mão dele, dentro dele. Preste atenção. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia. Certo? É a pedido de um católico, mas também um protestante que jogou isso nos comentários do meu vídeo, na minha cara. É para esse herege também. Olha só. Põe na tela, editor. Vamos ver logo o capítulo. Capítulo 10, versículo 25 de Atos. Na tela. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu ao recebê-lo e prostrou-se aos seus pés para adorá-lo. 26. Pedro, porém, o ergueu e dizendo: levanta-te, também eu sou um homem. Volta para mim. Diretor, aí está. Os protestantes utilizam esse versículo para dizer que nós católicos, quando reverenciamos o Papa, a autoridade, pastor visível de Cristo aqui na terra, o líder da Igreja de Jesus, sucessor de São Pedro, nós estamos adorando. Percebam, meus irmãos, que esse texto, esse verso bíblico, tem o mesmo teor daquele vídeo que eu trouxe, da adoração que João queria fazer ao anjo, no capítulo 19, verso 10, se não estou enganado, aqui de Apocalipse. Preste atenção. Primeiro, outra vez, o verso 25, diretor, vai. Olha só, preste atenção. Com cuidado, analisando com cuidado. Ó. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu ao recebê-lo e prostrou-se aos seus pés. Se terminasse aí apenas prostrou aos pés, não tinha problema algum. Só que ele prostrou-se aos pés de Pedro para fazer o quê? Para adorá-lo. Volta para mim, diretor. O problema está aí, de Cornélio adorá-lo. De que maneira? Reconhecendo que Pedro é um Deus. Do mesmo jeito que João ia fazer com o anjo, em Apocalipse 19, verso 10. Prostrou os seus pés para adorá-lo. Prostrar-se apenas e não reconhecer a pessoa como um Deus, ou a imagem, ou um objeto, ou o próprio dinheiro, isso não é pecado idolátrico. Idolátrico é denominar aquilo, seja o que for, um Deus. Aí que está o pecado. Quando ele aqui prostra-se aos pés de Pedro, ele está para se prostrar e para dizer que Pedro é um Deus. Ele era o quê? Um pagão romano. E para os pagãos romanos, César era um Deus. Pessoas era Deus para eles, em minúsculo, é claro. Deus em minúsculo. Então, meus irmãos, nós vamos ver dentro da Bíblia Sagrada outras pessoas que se prostraram. Esse vídeo também, eu quero refutar, nesse vídeo também, um católico que chegou no meu vídeo dizendo ser tradicionalista, falando mal do Papa Francisco. Veja o erro desse católico. Veja o erro desse católico. Esse católico disse o seguinte, que as pessoas é que tem que se ajoelhar diante do Papa, não o Papa diante das pessoas. Vamos relembrar aqui, refrescar a memória desse herege, que quando o Papa Francisco foi escolhido Papa pelo Colégio Apostólico dos Cardeais, Papa Francisco
ele se dobra diante das pessoas e pede a oração. Isso é um sinal de quê? De humildade. Segundo esse herege, tem que existir papas duros, papas fortes, papas que as pessoas se curvam diante deles. Como aquela imagem de Apocalipse, capítulo 13, que é o anticristo, versículo 15, que diz que aquela imagem recebeu um espírito, né? E mandava matar todos aqueles que não se curvassem diante delas. Essas pessoas, está claro, está nítido, que eles servirão o anticristo. Porque o anticristo não se curvará perante ninguém. Mas os outros se curvarão diante dele. Está claro que essas pessoas estão na doutrina do anticristo. Que essas pessoas servem ao demônio. O Papa Francisco se curva diante de autoridades de outras pessoas no sinal de humildade. Mas é coisa que esse povo não sabe o que é humildade. Não sabe. Isso significa dar o lado da cara para bater e não bater. Mas esses, não todos, uns que se denominam tradicionalistas, eles preferem olho por olho, dente por dente. Não é assim que Jesus ensinou. Muito bem. Então nós vamos ver dentro da Bíblia. Eu vou mostrar para vocês uma autoridade religiosa. A maior autoridade religiosa de Deus se curvando diante de uma autoridade desse mundo, como esse herege católico disse. Esse herege católico tradicionalista disse para mim: o Papa não pode se curvar diante de autoridades desse mundo, mas a autoridade desse mundo tem que se curvar diante dele. Se o Papa Francisco faz isso, é um sinal de humildade, seu herege. Humildade. Presta atenção. Se nós pegarmos aqui 1 Reis 1:23, vamos lá. 1 Reis, para o Antigo Testamento. 1 Reis 1:23. Diz assim, ó. Primeiro nós vamos ver do 22, que é para nós saber quem é que está se curvando diante do rei. Põe na tela, editor. 1 Reis 1:22 e 23. Falava ela ainda ao rei: quando se apresentou o profeta, quem? O profeta, não vi direito. O profeta Natã. Quem? O profeta Natã. Versículo 23. Disseram ao rei: está aí o profeta Natã. Na minha Bíblia aqui está, abre aspas, fecha aspas. Ele entrou, ele quem? Natã, entrou e prostrou-se com o rosto por terra diante do rei. Volta para mim, diretor. Pacatá! Aqui está, para esse católico que não tem conhecimento. Quem era Natã? Natã era o maior profeta, o maior homem de Deus, o líder do povo de Deus naquele tempo. Natã tinha sucedido o grande profeta Samuel, que tinha falecido. O profeta Samuel faleceu, então Natã foi ordenado, escolhido, para ficar no lugar do profeta e sacerdote Samuel. A maior autoridade de Deus. Como hoje o Papa é a maior autoridade de Deus na Terra. Assim, estamos vendo nesse contexto que Natã aqui é o maior profeta de Deus na Terra naquela época. E ele vai visitar o rei Salomão, e ele vai diante de uma autoridade desse mundo. Esse católico herege disse que, não é, o Papa se curva diante de autoridades desse mundo. Espera aí. O profeta Natã está se curvando, se prostrando diante de uma autoridade desse mundo. Espera aí, católico. Católico você não é não. Católico. Então, o profeta é falso. Como você disse que o Papa Francisco é falso, porque o Papa Francisco, ele se curvou diante de uma autoridade desse mundo.
Então veja que você está errado, veja que você não conhece de Bíblia, veja que você não anda e abrindo a boca, porque boca fechada não entra mosquito, quando não se sabe falar, quando não se sabe que posição deve tomar, a posição verdadeira, e falar besteira tem os montes nos comentários dos vídeos, por isso eu dou no bloco para riba, tô nem aí, com católicos desse naipe. Veja, meus irmãos, a Bíblia Sagrada está mostrando que a maior autoridade religiosa de Deus na época, o profeta Natan, sucessor do profeta Samuel, está se curvando diante de outra autoridade, só que não é religiosa. A autoridade civil desse mundo, um rei. Esse rei representa quem? Todos os presidentes hoje dos países. Todas as lideranças deste mundo. O rei representa aqui. E do outro lado está Natan, que representa toda a autoridade religiosa de Deus. Então estamos vendo a autoridade religiosa de Deus se curvando diante da autoridade desse mundo. É idolatria? Portanto, meus queridos, também ele não se prostrou para adorar. Não diz o segmento da Bíblia que alguém disse, levanta, sou um homem como tu. Como fez Cornélio com Pedro, porque Cornélio queria assumir que Pedro era um Deus. Pedro disse, eu sou um homem como tu. Como também João com um anjo, em Apocalipse capítulo 19, verso 10. São completamente diferente o prostrar, porque era prostrar para adorar. Aqui não. Aqui era prostrar para reverenciar, diferente de prostrar e adorar. Para você adorar, ter a Virgem Maria como um Deus, ou um ídolo, você se prostra e diz, tu és o meu Deus. Sabemos que não é Deus, é a Virgem Maria. Para os protestantes, a Virgem Maria é um Deus. Para nós católicos, não, ela é a mãe de Jesus. Para nós católicos, ela não está acima da Trindade, ela está abaixo da Trindade e acima de nós. Mas para os hereges, não. Para os hereges, ela é uma deusa, os santos é ídolos. Fazer o quê? É as filhas de Lutero, né? Os desordenados. Presta atenção, aqui nós vimos, mostrei para você com Bíblia, que uma autoridade religiosa, a maior da época, se curva diante da autoridade civil deste mundo. Porque é sinal de quê? De humildade, como o Papa Francisco é humilde. Couro pelo sovaco. Se nós olharmos mais, ainda em Reis, no versículo 16 ainda, a própria mãe do rei prostra-se, não é adoração. Então nós estamos vendo aqui que o profeta prostrou-se e não é adoração. Diferente de Cornélio, que queria adorar a Pedro como um Deus. Reconhecer ele como um Deus. Aí sim era adoração. Era idolatria. Se nós no mesmo capítulo, para o versículo 16, está escrito. Põe na tela, diretor. O versículo 16 de 1 Reis 1. Betsabé inclinou-se e prostrou-se diante do rei. Este disse-lhe, que queres? Ela respondeu, 17, meu senhor, prometestes com juramento a tua serva, que meu filho Salomão reinaria depois de ti, e se sentaria no teu trono. Volta para mim, diretor. Veja aí. Nós estamos vendo Betsabé se curvando diante do rei Davi. Aqui Natan está se prostrando diante de Davi também. Eu acho que eu não me lembro se eu falei Salomão. Salomão ainda não. Salomão é no verso de 38 que vai ser ungido rei. Veja, Betsabé era esposa de Davi, se prostra diante de Davi e chama de meu senhor. Como nós vimos em Gênesis no vídeo passado, num vídeo que eu trouxe da adoração do anjo protestante, mostrando que Abraão se curvou diante dos 3 anjos e chamou de meu senhor, e não foi idolatria. Você está vendo o erro protestante? Você está vendo como o protestantismo é falho, mentiroso, descabido? Aqui a gente desenrola essa mentira mostrando a verdade com Bíblia. Se nós pegarmos mais versos, por exemplo, 1 Samuel 20, 41. Olha só, 1 Samuel mais para trás. Capítulo 20, versículo 41. Não, 24, verso 8.
Não, isso mesmo. 1 Samuel 20, 41. Olha só, diz assim, põe na tela, diretor. Logo que ele partiu, deixou Davi o seu esconderijo e curvou-se até a terra, prostrando-se 3 vezes. Beijaram-se mutuamente, chorando, e Davi estava ainda mais comovido que o seu amigo. Volta para mim, diretor. Davi era amigo de Jonatas, filho do rei Saul. A amizade era muito grande. Então, quando Davi se encontra com ele, se prostra por 3 vezes aos seus pés e beija os seus pés. E a Bíblia não diz, pode seguir esse contexto depois você pegar, que consta que isso foi idolatria. Prova máxima que se ajoelhar diante de uma imagem da Virgem Maria, de um santo, de quem quer que seja, de Jesus Cristo, e não reconhecer como Deus, não é idolatria. Se ajoelhar para dirigir orações não é idolatria. Nós vemos em Josué, capítulo 6, versículo 7, capítulo 7, verso 6, assim, que ele se ajoelha se prostra toda a tarde com os anciãos, diante da Arca da Aliança, que estava com as imagens dos querubins em cima para dirigir orações a Deus, e não foi idolatria. Veja como o protestantismo é errado. Veja se as pessoas que estão no protestantismo estão tão cegas com a lavagem cerebral que fizeram nelas, que se elas parassem para pensar nisso e dizer assim, olha, esse ignorante desse Fábio tem razão. Vamos refletir nisso. Tem um fundamento bíblico nisso que ele está falando. Ele se prostrar, Deus mandou fazer imagem sacra. Eles lutam para defender as imagens sacras. Nós lutamos para defender sim as imagens sacras e condenamos os ídolos veterotestamentários. Eu já trouxe os ídolos veterotestamentários, que eram egípcios, mesopotâmicos, babilônicos, quer dizer, que já inclui tudo, babilônicos, gregos e romanos da época. Agora o pastorzinho faz a lavagem cerebral que dizer, olha só, Maria é Astarte. Onde é que está escrito que Astarte deu a luz a Jesus Cristo? Onde está escrito que Astarte é mãe de Jesus Cristo? Onde está escrito? Canto nenhum. Mas eles, hereges, fazem a cabeça dos seus seguidores dessa maneira. Para mentir. Aí fica difícil de entender a verdade. Eu estou mostrando com Bíblia. Davi já tinha sido sagrado rei, quando se prostra, é um sinal de humildade diante de Jonatas, seu amigo. Não é adoração. Se ajoelhar diante de uma imagem, não é se curvar diante de uma imagem. Isso não é adoração. No capítulo 24, verso 8 do mesmo Samuel, está escrito. 24, versículo 8. Põe na tela, diretor. 1 Samuel 24, verso 8. Davi conteve os seus homens com essas palavras. Impediu que agredissem Saul. O rei levantou-se, deixou a gruta e prosseguiu o seu caminho. Versículo 9. Então Davi saiu por sua vez e brandou atrás de Saul. Ó rei, meu senhor! Saul voltou-se para ver. E Davi inclinou-se, prostrando-se até a terra. Volta para mim, diretor. Meus irmãos, aqui são os 2 versos, o versículo 8 e o versículo 9, para você ver que ele estava o quê? Se prostrando, Davi estava se prostrando diante do rei Saul. Foi adoração? Leia todo o contexto, você vai ver que não era adoração.
que se prostrar diante de alguém, se prostrar diante de uma imagem, se prostrar diante de quem quer que seja, não é adoração. Adoração é se reconhecer aquilo que você está se prostrando diante dele como um Deus, aí é adoração, aí é idolatria. Certo? Idolatria e adoração é mudar a identidade da imagem. Chegou um pastor protestante no vídeo meu onde eu mostro as claras como um ícone deixa de ser ícone e torna-se ídolo, que era a questão da serpente, né? Que o povo era curado, que Deus mandou fazer, e depois eles se prostram, mudam a identidade da serpente para Neustã, que significa deusa da fecundidade. A pastor herege no mesmo vídeo chega e coloca aquilo. Vixe, que cegueira, meus irmãos. Eu estou mostrando no vídeo, o herege vai conversar besteira. Já prestou atenção como são cegos? É uma cegueira terrível. Se nós pegarmos aqui, ainda em 1 Samuel 25, 23, olha o que diz. Agora no 25, 23. 25, 23, vamos ver. Onde é que está? Põe na tela, editor. 25 e 23, 1 Samuel. Quando Abigail visitou Davi, desceu prontamente do jumento e prostrou-se com o rosto por terra diante dele. 24. Assim prostrada aos seus pés, disse: sobre mim, meu Senhor, cai a culpa. Volta para mim. Não, peraí. Cai a culpa. Ainda tem um versículo, né? Continua. A culpa, deixa falar a tua serva e ouve minhas palavras. Agora sim, volta para mim, diretor. Aí os versículos 23 e 24 de 1 Samuel 25. Então veja, não é adoração se prostrar. Se prostrou para fazer um pedido. Abigail está idolatrando. Abigail se prostrou diante do rei, fez a súplica, como diz a Sagrada Escritura, fez uma súplica como um termo de oração, suplicando agora. Veja que ela se ajoelhou diante do rei e rezou. Suplicou, fez súplica. Súplica vem de quê? Do termo oração, vem do termo invocação. Veja como está. Veja, isso não é contado como idolatria. Mas para as heresias é. Por quê? Porque herege não conhece de Bíblia. Tem mais, viu, meus irmãos? Tem mais. Olha, agora vamos para 2 Reis 2. 2 Reis 2, vamos lá. É cuero pelo sovaco. Em 2 Reis, capítulo 2, nós vamos ver os filhos dos profetas se prostrando diante, 2 Reis 2,15, diante de Eliseu, e Eliseu não disse levanta porque isso é idolatria. Vamos ver. 2 Reis, capítulo 2, versículo 15. Põe na tela, diretor. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó, vendo o que acontecera defronte deles, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Foram-lhe ao encontro, prostraram-se por terra diante dele. Volta para mim, diretor. Segue o versículo 16 em diante e você vai ver que não tem Eliseu dizendo levanta porque isso é idolatria. Se prostrar por terra nos pés do profeta. Como fazem o povo reverenciando o Papa. Reverenciando o Papa. Eliseu era quem aqui? Agora, sucessor de Elias e a maior autoridade religiosa de Deus na terra. Então as pessoas se curvam reverenciando a autoridade religiosa, como nós católicos fazemos com o Papa. Reverenciamos, curvando diante do Papa, beijando a mão do Papa. Isso não é idolatria não, seus hereges. Acontece que vocês não conhecem de Bíblia, o problema está aí. Cuero pelo sovaquio. Meus irmãos, tem mais um versículo para nós encerrarmos. No capítulo 4, agora capítulo 4, 18, ainda de 2 Reis. Passando uma folha na Ave Maria. Versículo 18 e 19. Aqui é a famosa conversão do general
do rei sírio Naamã, que se converte ao mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O mergulho é um símbolo, prefigura os 7 sacramentos e 7 mergulhos, inclusive a água do batismo, que é o primeiro sacramento. Veja só, ele é curado, ele se converte, ele pede para levar a Terra Santa de Israel. Essa Terra Santa de Israel, que é levada por Naamã para a Síria, é também essas relíquias que trazem da Terra Santa, Terra de Israel, né? Alguma coisa de Israel que os católicos trazem. É bíblico as relíquias de Israel, a Terra Santa de Israel. A terra que pisou Jesus é santa. Imagina o vento que a carregou. Mais ainda. Olha só, vamos lá. No versículos, quais são os versículos? Deixa eu ver, versículo. Aí pronto, o homem converte, aí o homem volta, aí, o homem agora se converte e se torna um judeu. E diz: e agora, meu senhor, quando eu levar o rei, que é andado pelas minhas mãos, para se prostrar em Remon, no templo de Dagon, diante de Dagon, Deus das águas, quando ele se prostrar, eu também vou ter que me prostrar. Eu vou estar idolatrando? Vamos ver o que responde Eliseu. Vamos só. 2 Reis 4, 18 e 19. Põe na tela, diretor. 2 Reis, capítulo 4, versículo 18 e 19. Perdão, eu errei o capítulo. Errei o capítulo, não é o capítulo. Eu errei o capítulo. Não é o capítulo 4, tá? Eu vou só remendar aqui. Pode ficar aí na tela mesmo, diretor. É o capítulo 5. Capítulo 5, versículo 18 e versículo 19. Agora sim. Continua aí na tela, diretor. Eu errei aqui. Mas você já está vendo primeiro do que eu na tela que tá mais correto. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 5, versículos 18 e 19. Vamos lá. Entretanto, que o Senhor me perdoe, ele falando a Eliseu, Naamã. Entretanto, que o Senhor me perdoe, o Senhor Deus me perdoe, a teu servo o seguinte: quando o meu soberano entrar no templo de Remon para adorar, e era adorar quem? Dagon, apoiando-se no meu braço, seja-me permitido também eu me prostrar no templo de Remon, e que o Senhor perdoe esse gesto do teu servo. Olha o que diz Eliseu no 19, meus irmãos. E você só vai poder acompanhar isso na Bíblia da Ave Maria. Outra tradução não tem isso. Quer dizer, várias traduções não tem isso. Inclusive as protestantes estão adulteradas, a maioria delas. 19, olha aí. Ó, Eliseu respondeu: fazei-o tranquilamente. E Naamã o deixou. Volta para mim, diretor. Aqui está. Aqui está mais claro, meus irmãos. Mais claro não canta um galo, como diz o meu professor de Bíblia, o Padre Luiz Toro. Aliás, vamos começar também a postar alguns vídeos do Padre Luiz Toro no canal Tradição Católica de Debates. Não vai ser toda semana, né? Alguns, como eu faço no canal do Fábio Pentecoste também. Olha só, aqui Eliseu diz: pode se prostrar tranquilamente diante de Dagon. Isso não é idolatria. Idolatria é você reconhecê-lo como Deus, aí sim. Mas se você ajoelha com a intenção, sabendo que não é um Deus, não tem problema nenhum. Isso é couro pelo sovaco. Meus queridos amados irmãos e irmãs, aqui está mostrando, em resposta a esse católico, em resposta a esse protestante, nos comentários, está aqui. Porque o Papa deve sim, e é bíblico, na pessoa de Natan, se prostrar diante da autoridade religiosa, da autoridade civil desse mundo. Meus queridos, não esqueça aquele like, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vi. Esse salve, os hereges acham que a gente está pedindo para salvar Roma e salvar a Virgem Maria. É uma saudação, seus hereges.